Seminário 4, aula 4. Vamos dar continuidade? Bora lá? Bom, então, a gente tem agora a ideia, que é a seguinte. A ideia de ir para um próximo passo no seminário do Lacan, no seminário 4. Um passo que o Lacan ele vai articular, então, uma tríade. Qual? Frustração, privação e castração. E como que ele vai articular essa tríade? Na sua relação com o desejo, com o que move o desejo. Então a gente vai falar como que o desejo tem uma estrutura, a gente vai falar da estrutura do desejo, e como que isso se funda numa falta. Olha só, como que a estrutura do desejo se funda numa falta. O objeto não é posse, mas é sinal de que falta algo. E aí a gente vai falar então da estrutura do desejo. Bom, para começar falando, em oposição a essa ideia de um objeto positivo, ou seja, preenche. O que é positivo, preenche. E esse positivo como algo que se ganha, que se preenche, lembra aquela ideia do desenvolvimento? Chegar ao mais alto ponto do merecimento, que se ganha, que se preenche. O Lacan vai oferecer, então, uma alternativa bem rigorosa. Por quê? Porque ele vai falar de uma teoria fundada. Uma teoria do objeto que é fundada no quê? A noção de falta. Essa alternativa que o Lacan vai dar para essa ideia de desenvolvimento. Uma falta que o Lacan chama de manque, uma coisa assim. Então, o objeto antes é algo que falta. Essa é a ideia para ele. O objeto na psicanálise, então, ele não é algo que se possui. Não é possível possuir esse objeto. Esquece. O objeto na psicanálise é algo que não pode ser possuído, também não pode preencher, mas antes é algo. Esse objeto é algo que se presentifica. Olha que interessante. Mas o objeto que não pode ser preenchido, porque existe uma falta ali, marcada. O que esse objeto faz, então? Ele vai presentificar uma ausência, que o Lacan chama de ausência primordial. E essa ausência que torna presente essa falta, e essa falta é a verdadeira mola do desejo. Ó, descrevemos aqui. Isso é a estrutura do desejo, de uma maneira básica, inicial e fundamental. Mas está aí, ó, um jeito simples. Porque o Lacan é simples, viu? Quem fala o contrário, complexo, sofisticado, mais de uma simplicidade, sim, é bastante rigorosa até. Então, é a verdadeira mola do desejo que vai impulsionar o sujeito. É um impulso, essa falta, que faz o desejo, o sujeito desejar. Certo? Posto isso, o desejo então surge porque não está, né? O desejo surge porque não está. O objeto, ele lembra, ou o objeto, o desejo existe porque o objeto, ele apresenta a sua ausência. O desejo surge porque o objeto apresenta a sua ausência. Essa é a estrutura, então, do desejo. Né? Então, a formalização que o Lacan faz, então, dessa falta, né, nos 3 registros, né? E aí a gente vai entender por meio dos registros da frustração, da privação, da castração, certo? E isso que o Lacan faz de olhar por aí, olhar esses pontos, é porque é estratégico, né? Por quê? Porque ele quer resgatar o conceito, né, de um registro vago. Ele quer tirar desse
desse ponto que estava, desse registro vago, fenomenológico, e ele quer ancorar como? Numa estrutura mais lógica, mais precisa. Por isso, estrutura do desejo. Né? Por isso, usar esses 3 registros para poder explicar a estrutura do desejo, a frustração, a privação e a castração. Né? Isso que vai ajudar, inclusive, a se diagnosticar como que as diferentes estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, por exemplo, elas são, na verdade, respostas. Olha que interessante. Essas estruturas clínicas, perversão, neurose e por aí vai, psicose, elas são respostas a um tipo específico de falta. É a base. Isso é a defesa central do Lacan, radical. Uma resposta lógica a um tipo de falta. E aí o Lacan vai dividir, já que essas estruturas clínicas são respostas a um tipo de falta, o Lacan vai então explicar isso de uma maneira rigorosa, falando de 3 tipos de falta, né? Frustração, privação e a ideia da castração. E aí a gente vai falar disso agora. Então, para falar da frustração, a gente tem o quê? Vamos fazer uma espécie, né, de um paralelo aqui. Né? A gente tem, na frustração, a gente tem a ideia de um dano imaginário. Presta bem atenção. Tem uma espécie de um dano imaginário na frustração. O que seria esse dano imaginário? É quando o sujeito ele se sente lesado, ele experiencia a frustração como eu fui lesado, a experiência de se sentir lesado. Bom, qual o objeto que está em jogo na frustração? Objeto real. Por exemplo, vamos falar lá do começo, Lacan. O seio da mãe, o seio materno. Por que que ele é experienciado como frustração? Né? Por que que o bebê ele sente lesado? Porque o seio materno ele não está lá quando se quer. O bebê quer. Depende da mãe. Pode ser que a mãe não está presente naquele momento, leve um tempinho. Então, concorda? O seio não está presente quando o bebê quer, a criança quer. Então, a criança experiencia uma frustração, que é essa ideia de se sentir lesado. Qual que é o agente simbólico em questão? Né? O agente da falta em questão. É a mãe como doadora, né, desse seio, mas também como aquela que pode recusar. Guarda isso, precisar ouvir de novo. Bom, se as 3 estruturas são respostas a esses 3 tipos de falta, e a gente falou da primeira falta, a frustração, vamos falar da segunda, que é a privação. A privação, né? Ou vamos falar da castração. Melhor, castração. Lembra? A castração, a origem, a natureza dessa falta é de uma natureza de dívida simbólica, né? A ideia da inscrição na lei. Então, qual que é o objeto que está em jogo aí? O objeto é imaginário na ideia, então, da castração. Então, por exemplo, o falo como aquilo que se imagina ter e que pode ser perdido. Então, quando a gente fala da castração, é essa ideia de que se tem um falo e esse falo pode ser perdido. Por isso que é um objeto imaginário que está em jogo. Qual que é o agente da falta? É um agente real. Enquanto na frustração a gente tinha um agente simbólico, a mãe como doadora, que pode dar ou recusar, na castração, o agente da falta é um agente real. O pai que intervém e impõe um limite. A gente vai aprofundar esses 3 tipos de falta, mas vamos fazer um sobrevoo rápido. O terceiro é a privação. Qual que é a natureza da falta? Buraco no real.
buraco no real. É algo que falta no real, onde deveria estar, né? Então, qual que é o objeto em jogo? É um objeto simbólico, né? Retornando, enquanto na frustração o objeto em jogo era um objeto real, o seio, que pode não estar lá. Na castração, o objeto em jogo é o objeto imaginário, ou seja, aquilo, o falo, como aquilo que se imagina que pode ser perdido. O falo para a mulher, por exemplo, que é simbolizado como falta. Aliás, no, na castração, o objeto é imaginário, com aquilo que imagina ter e que pode ser perdido, né? E o objeto em jogo na castração é esse objeto simbólico, né? Por quê? Por exemplo, falo para a mulher, né? Que é simbolizado como algo faltante. Então, por isso que o objeto é simbólico, o objeto está em jogo. E aí, na ideia da privação, desculpa, o objeto na privação, objeto simbólico, o falo para a mulher simbolizado como faltante, na privação, a gente tem que o agente simbólico é o agente imaginário, que supõe possuir um objeto, por exemplo, o pai imaginado como o que detém o falo, né? Então, nós vamos explorar um pouco mais isso daí, né? Então, pega aí, né? Pega aí. Vamos lá, vamos lá, vamos se localizar. Vamos pegar, então, na frustração, Lacan ele vai falar da frustração como algo, como um dano imaginário, né? De um objeto que é muito real. O seio materno. Então, esse objeto seio, embora ele seja real na frustração, a falta ela é sentida no plano que é imaginário, né? Como se fosse uma negação do amor da mãe para desse seio com a criança. Então, a falta ela é sentida no imaginário, uma negação de amor por parte dessa mãe. O agente, então, portanto, é simbólico, porque é a mãe. A mãe como aquela figura detentora do seio que pode, na sua onipotência, dar ou recusar esse seio, né, esse dom. Então a frustração acontece quando o sujeito espera algo real, esse algo não é dado, por alguém poderia ter dado, é uma experiência para o bebê de desapontamento, é como se fosse assim, eu queria e você não me deu, né? Você não me deu. Eu fui lesado, né? A bebê experimenta isso, uma espécie de eu fui lesado por essa mãe que não me deu, né? Então, essa falta, esse dano, né, que tá ligado a essa imagem da relação com a mãe, a gente tem o quê? Uma falta que ela é percebida na frustração, então como uma espécie de um ataque, né? O bebê ele vai estar fantasiando que ela não ama, e ela não ama porque ela não me deu seio, né? Na onipotência dela, ela não me deu seio. Então, o objeto real, né? O seio materno que não tá lá, né? Quando o bebê quer, quando ele quer mamar, agora o seio ele não está então mais disponível para esse bebê, né? Então existe uma tensão, existe o choro, né? Existe a falta de uma satisfação física que ela é mais imediata, né? Então a gente tem, né, nessa frustração esse agente simbólico que é a mãe, que pode dar ou recusar, né? Quem está causando essa falta é essa mãe, ela representa, então, esse outro que pode dar ou negar, né? Ela tem o poder de decisão, e o bebê ele vai descobrir, então, de alguma forma, que existe um outro, né, que manda. O bebê vai descobrir que existe um outro que manda na satisfação. Então, a gente não está falando de uma mãe biológica, né, na frustração, a gente está falando de uma mãe, de uma função, na verdade, simbólica, que a mãe exerce, né,
quando ela se fala, quando a gente fala dessa mãe como um agente simbólico, né? Na querida privação, nesse outro elemento, a gente entende então que existe uma falta, que ela é real, falta real, real, muito real, né? De um objeto que é simbólico, é o falo para a mulher, por exemplo. Então, o falo aqui, a gente tem que entender que o falo aqui não é um órgão, um pênis, né? Mas é um significante, né? É uma falta real de um objeto simbólico, um significante simbólico. Então, essa falta, no entanto, é real, ela é inscrita no corpo, né? O agente da privação é imaginário, como a gente falou antes, né? É preciso que o sujeito já tenha simbolizado, então, o real, para ele poder conceber que algo, né, no caso, que poderia estar lá, não está, né, na privação. Então, aqui ela vai, de alguma forma, na privação, vai. Algo vai faltar no mundo, né? Algo vai faltar no mundo. Nunca houve esse algo, né? Nunca houve, mas é como se deveria haver. Deveria haver e está faltando. Nunca houve, mas deveria haver e está faltando. E está faltando, né? Então não existe, né? Então não é que alguém tirou, é que de fato não existe mesmo, né? Não existe. A falta, então, portanto, ela é estrutural. Por que a falta é estrutural? Não existe. Simples assim, né? Mas é como se existisse, como se houvesse. Então a falta é estrutural, a falta ela está no real, ela não está no sujeito, a falta. Na privação. A falta não está no sujeito, ela está no real. Então é um vazio que é inevitável, né? A criança ela descobre que a mãe não é completa, que falta algo nela. Então é uma forma, de certa forma, ela lembra que o real é aquilo que não pode ser simbolizado completamente. Então não é frustração, né? Porque não é perda. Isso não é frustração, porque é perda. Então a gente está falando de impossibilidade, tá certo? É isso que a gente fala na privação. Mas é bem complexo, né? Esse ponto da privação, como esse elemento da privação na falta. Mas, vamos voltar. É assim: você tem lá na privação, por exemplo, o falo para a mulher, né? Que para a mulher o falo ele é simbolizado como faltante. O objeto que está em jogo é o falo, mas o falo como um significante tem valor, né? O falo não é o pênis. Não, o falo é o significante que completaria. Que não completa, falta. Mas é o significante que completaria. E esse significante que completaria que tá em jogo, que está faltando, né? Na privação. Então, a lógica fálica, que é a lógica fálica que é mítica, a mulher ela é simbolizada como quem não tem o falo, né? Quem tem o falo? Então, o homem. Então, nessa lógica mítica do falo, né? Então, o que é importante a gente entender aqui? Que é uma construção simbólica social, né? Que a lógica fálica é mítica, né? Que a gente não está falando de biologia aqui, a gente está falando de significação, tá bom? E que a falta é um significante, não uma coisa, né? A falta é um significante. É a falta de um significante, o falo, a ausência do falo, é a falta de significante que completaria. Então, nessa privação, a gente falou então do agente imaginário, né? Num sentido, é o pai imaginado, né? Como aquele que é detentor do falo, né? A criança imagina, né, de certa forma, que alguém, então, tem esse objeto, né,
harmonioso, completo, pleno. A criança imagina que alguém tem, geralmente é o pai, então, que é essa figura de poder, e que esse pai tem, então, esse falo, que é aquilo que falta para ela, né, para a mamãe. Então, é uma fantasia, né, que está em jogo, né? Ele é que pode completar a falta da mamãe. Papai pode completar a falta da mamãe, porque o papai é detentor desse falo, né? Então, esse pai se torna pleno na relação com esse objeto que pode ser completo ou completado, que não tem esse falo, não tem esse objeto mágico, né? Como essa mãe não tem esse objeto mágico, ela não é completa, ela está em falta. Quem na fantasia da criança, quem tem esse objeto mágico, esse falo totalizante, pleno, o querido papai. Papai aqui, a gente está falando do ponto de vista simbólico, na questão do significante. Esse papai, então, tem esse objeto mágico. Então, esse pai pode completar essa mamãe. E aí, na fantasia, então, esse pai é o detentor. E é possível, então, que esses dois sejam um, porque esse um que completa aquilo que falta na mamãe. E a gente tem uma relação plena, feliz, completa. E o papai é o detentor desse falo. Por isso que é mágico. Então, a privação ela vai produzir no sujeito. Isso que é bem interessante na questão da privação e na importância, né? Porque quando o bebê ele experimenta essa privação, a criança tem também essa descoberta do impossível, né? Essa descoberta de que é algo que falta no mundo, né? E que tá lá anteriormente, né? Se a gente estava falando, né, desse agente imaginário que pode completar a falta, esse papai, que tem esse objeto mágico, então a gente está falando de um agente, de uma imagem construída, né? E não de uma pessoa real, por isso a gente ele é imaginário. A gente tem então essa descoberta do impossível, né? Ou seja, algo que falta no mundo e que ninguém pode dar. O desejo ele vai nascer desse impossível, que ninguém pode dar. E o desejo ele nasce do impossível e não só da recusa, mas por conta dessa impossibilidade estrutural que o desejo nasce. E aí a gente tem a fantasia se organizando. Uma falta da mãe, com um objeto simbólico, o falo, e um objeto, um agente, aliás, e um agente imaginário detentor desse objeto fálico, né? Então, quando a gente fala dessa organização da fantasia, a gente tem esses três elementos: uma falta, mãe, objeto simbólico, que é o falo, e o detentor desse objeto, que é o pai detentor. Certo? Isso está em jogo na privação, essa descoberta do impossível, assim, não só da recusa, né? E essa algo falta no mundo, né? Algo que ninguém pode dar,